Nesta noite é bom nós estarmos aqui e sabemos que estamos cheios do gozo do Senhor. Paulo, ele dizia, regozijai-vos no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. E mesmo quando as circunstâncias à nossa volta, ou como situações simples do dia a dia, às vezes até o trânsito ou outra coisa qualquer que nos tenta tirar o gozo, que nos tenta tirar a paz, nós podemos dizer, não, eu vou-me regozijar no meu Deus. E estarmos sempre cheios do seu gozo e da sua alegria, amém? Quão bom é! E nesta noite eu gostaria de falar sobre o nosso coração e a importância do nosso coração. A importância que nós temos em ter o gozo, o seu gozo no nosso coração e como o fazer. E eu gostava de pedir aos irmãos para abrirem em Provérbios 4. Já todos os irmãos abriram Provérbios 4? Vamos começar a ler no versículo 20. E diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, pois são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Então o que é que nós vemos aqui? Guarda o teu coração. O coração é importante. Nós temos que o guardar como um tesouro. Desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente ante ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Eu gostava de me focar um pouquinho no versículo 21. No versículo 23, que diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. E todos nós conhecemos estes versículos, já ouvimos falar sobre eles e até não parece nada de complicado, nem difícil de compreender. Mas houve algo que me chamou a atenção quando estava a preparar esta mensagem. E Deus levou-me a pensar um pouco no nosso coração físico. Quando Deus está a falar aqui, é óbvio que Ele não está a falar do nosso coração físico, Ele está a falar do nosso coração espiritual. Mas assim como o nosso coração físico ele é importante para nós, o coração espiritual também é. Então, Deus levou-me a ver realmente como é que o nosso coração físico, como é que ele trabalha, o que é que ele faz. Então, ele é importante porquê? Porque o nosso coração, ele vai bombear o sangue que vai percorrer todo o nosso corpo. E como é que isto funciona? Usando uma forma simples, visto que eu não sou propriamente médica. Então, do lado direito, o nosso coração está dividido em duas partes. Então, do lado direito do nosso coração, o sangue ele vai ser bombeado até aos pulmões. E o que é que acontece dentro dos pulmões? O sangue ele vai recolher o oxigênio e libertar dióxido de carbono. Quando nós inspiramos, nós estamos a inspirar oxigênio que vai para os nossos pulmões e daí então passa para o sangue. Quando nós expiramos, nós estamos a mandar o dióxido de carbono, que foi o sangue que deixou nos pulmões para nós deitarmos fora. Então nós vemos que os pulmões também são importantes para o coração. Sem os pulmões o coração não conseguia funcionar bem, se é que conseguiria funcionar. Então este sangue que está cheio de oxigênio, o que é que ele faz? Ele vai e volta para o lado esquerdo do coração e vai ser bombeado para o resto do corpo. Quando ele está a passar pelo resto do corpo, pelos nossos braços, as nossas pernas, o nosso cérebro, ele vai deixar todo o oxigênio que ele recebeu e ele vai recolher todas as impurezas, como o dióxido de carbono, e volta a entrar dentro do lado direito do coração. E daí ser uma circulação sanguínea, porque isto está sempre a acontecer, sempre a acontecer, sempre a acontecer. Então, o sangue, ele vai distribuir coisas boas e recolher as coisas más, vai recolher as impurezas. E o mesmo acontece com o nosso coração espiritual. Se nós voltarmos aos versículos,
nós vamos ver que fala da importância dos nossos olhos, nós temos cuidado com os nossos olhos, a importância da nossa boca, de nós afastarmos a perversidade da nossa boca, dos nossos lábios. E tudo isto é importante para nós, assim como os pulmões são importantes para o coração. Então, nós temos que fazer a limpeza do sangue. E isso é feito como os olhos, com a nossa boca, com os nossos lábios. Eles são importantes para nos ajudarem a fazer esta limpeza. Então, se os nossos olhos, se a nossa língua for descuidada, nós não vamos ter sangue limpo para ser bombeado do nosso coração. E eu fui substituir aqui estas palavras, não é? Porque isto, sangue e coração, nós estamos a falar de coração espiritual, nós estamos a falar de sangue, não é? Então, se nós substituirmos sangue por pensamentos e sentimentos, nós vamos dizer que nós não teremos pensamentos e sentimentos para serem bombeados do nosso coração espiritual ou do nosso espírito. Então, nós não teremos pensamentos nem sentimentos limpos, puros, para serem bombeados do nosso espírito ou do nosso coração. Então, o que é bombeado? Pensamentos maus. Porque eles não foram limpos, eles não receberam o oxigênio necessário. Os irmãos estão a acompanhar? Não estou a ser muito confusa? E houve outro aspecto do coração físico que eu achei interessante. O coração físico é um órgão do nosso corpo e ele é formado, e prestem bem atenção que eu fui ver isto aqui é um termo muito técnico. Ele é formado por musculatura estriada cardíaca. Ou seja, o nosso coração, por outras palavras, é um órgão que é formado por um músculo. E os músculos, como os irmãos sabem, o que é que acontece aos músculos? Eles exercitam-se. E se nós não exercitarmos os nossos músculos, o que é que acontece? Como todas as mulheres sabem, o nosso corpo fica com gordura à vista. Ele não fica com os músculozinhos, e como os homens gostam de ter o six-pack, não há six-pack nenhum, só há assim uma barriga grande. Quando nós não exercitamos os nossos músculos, nós não temos força. Nós podemos perder a mobilidade. Há pessoas que ficam doentes, eles ficam na cama durante muito tempo, eles já não conseguem andar, porque o músculo não se exercitou. E às vezes há pessoas que têm um coração mais fraco, e então eles precisam fazer uma cirurgia, precisam de uma ajuda, que é conhecido como o pacemaker, que é uma máquina que ajuda o coração a bater. E segundo o meu marido, o pacemaker é o concorrente da Bimbi. Para quem não sabe, a Bimbi é aquela máquina que cozinha por nós. E o pacemaker é o concorrente da Bimbi, ok? O pacemaker faz bater o coração, a Bimbi faz cozinhar lá em casa. Os irmãos podem se rir, era uma piada. Então, se o nosso músculo espiritual ficar fraco, o que é que acontece? Porque é isso que nos interessa hoje. Não é os músculos físicos, é o nosso músculo espiritual. Nós podemos ficar tristes, nós deixamos-nos abater pelas circunstâncias, nós deixamos de viver pela fé. E quantos de nós já ouvimos dizer, quando o cansaço entra, a fé sai? Está escrito que o justo viverá pela fé. Então, nós somos justos. Então, como é que nós vivemos? Pela fé. Nós precisamos ter fé. O facto de nós termos o nosso músculo espiritual fraco, nós podemos perder resistência. E quando estou a falar de resistência, agora falo de resistência física, porque se o nosso coração espiritual está fraco, isso pode afetar o nosso corpo. O contrário não acontece. Se os nossos músculos físicos estiverem fracos, se o nosso corpo físico estiver fraco, isso não implica necessariamente que o nosso espírito esteja fraco. Mas quando nós espiritualmente estamos fracos, isso pode afetar também o nosso corpo físico. Então, nós ficamos sem resistência. E às vezes até o nosso sistema imunitário fica fraco, então nós ficamos mais sensíveis a doenças, a porcarias. E o que é que pode acontecer também? Podemos ficar sem resiliência. E eu quis usar mesmo estas duas palavras, resistência e resiliência. Porque ficar sem resistência tem a ver com o nosso corpo físico. Ficar sem resiliência tem a ver com o nosso psicológico, tem a ver com a nossa mente. Então, se nós ficamos sem resiliência, eu fui ver mesmo no dicionário e diz ficar sem capacidade de lidar com problemas, sem conseguir superar obstáculos ou resistir à pressão. Já viram que coisa horrível?
o nosso espírito ficar fraco, nós ficarmos sem resiliência, sem ter mais capacidade de resolver problemas, sem resistir à pressão. Qualquer coisa nos incomoda. Qualquer coisa, como se costuma dizer em linguagem popular, é um bicho de 7 cabeças. Qualquer coisa é muito difícil. Então o que é que nós podemos concluir? Que é importante nós cuidarmos do nosso coração espiritual. Os irmãos concordam? Ok. Então, estamos juntos nisso. Então, eu espero que com esta explicação toda e esta comparação entre o coração físico e o coração espiritual, que eu tenha ajudado os irmãos a compreenderem um pouco melhor esta frase que diz: pois dele procedem as saídas da vida. Amém? E eu gostaria de passar à parte 2 da minha mensagem, que é uma parte muito importante, que é como cuidar do nosso coração. Agora que nós já sabemos que temos que cuidar dele, como é que nós cuidamos dele, não é? Então nós vemos algumas dicas nestes versículos. Diz: ter cuidado com os nossos olhos, falar vida e afastar dos nossos lábios a perversidade, andar na verdade, afastar-nos do mal. E eu ainda posso juntar mais algumas coisas, como por exemplo, perdoar, pensar no que é justo, pensar naquilo que é bom, pensar naquilo que produz vida. E esta lista não tem fim. Há sempre qualquer coisa que nós podemos juntar. E agora eu dava-vos esta lista e os irmãos poderiam acrescentar pontos e dizer: ok, está aqui a lista para vocês cuidarem do vosso coração. E os irmãos olhavam para mim e diziam: mas como é que eu vou fazer isto? É que esta lista até pode ter um aparato muito espiritual e até pode parecer muito religiosa e muito interessante. E, ok, obedeceram uma lista, mas onde é que está a graça? Se eu só vos desse a lista assim, eu estava-vos a dizer: olha, está aqui os mandamentos, vocês agora cumpram. Mas é muito mais do que isso, amém? E ainda bem para nós, porque senão, desculpem a expressão, nós estávamos tramados. Todos nós precisamos desta lista, mas nós precisamos dela com a graça. Então, acima de tudo, para nós cuidarmos do nosso coração espiritual, nós temos que confiar naquilo que Jesus já fez e naquilo que Ele já conquistou para nós. Amém? E não podemos confiar nas nossas obras, confiar naquilo que nós fazemos. Nós temos que confiar naquilo que Jesus já fez. Amém? Jamais nós conseguimos pensar sempre bem, olhar sempre para o que é bom, falar sempre bem. E a única forma de nós alcançarmos isso é pela graça de Deus. Então, nós sabemos que Jesus já alcançou isso para nós. E nós vamos abrir em Romanos 8. E Romanos 8, a começar no versículo 3, diz assim: pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. E isto parece muito confuso, mas o que isto está a querer dizer é que Jesus veio, Ele se fez carne e Ele conquistou o pecado na carne. E depois no versículo 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Ou seja, nós jamais conseguiríamos cumprir esta lista, então Jesus na carne, física, Jesus em carne como nós, sem ser em espírito, Ele cumpriu esta lista. Ele foi o único que até agora conseguiu cumprir todas as coisas. E Ele fez isto para que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós já não temos que cumprir a lista toda porque Ele já a cumpriu para nós. E então assim nós já não temos que andar na carne, mas andamos no Espírito. Agora, isto não quer dizer, ok, Jesus já fez, então eu posso fazer aquilo que eu quero. Eu posso pensar o que eu quero, eu posso olhar para aquilo que eu quero, eu posso dizer o que eu quero, porque eu sou a justiça de Deus, independentemente daquilo que eu fizer. Irmãos, desculpem, mas isso não é graça, isso é, desculpem o termo, estupidez. É mesmo. A graça, ela não nos dá a liberdade para pecar. A graça não é um visto, assim como uma pessoa que vai para um país fora da União Europeia e necessita de um visto. A graça não é um visto para nós pecarmos e fazermos o que queremos. A graça ela é tão boa que ela nos faz agir corretamente,
A graça dá-nos força e dá-nos capacidade para fazer aquilo que é correto e para agradar a Deus. Então nós não estamos a fazer para conquistar alguma coisa ou para cumprir regras, nós fazemos porque nós amamos. Amém? Os irmãos percebem a diferença? Amém. E há algo mais que eu gostaria de compartilhar acerca disto, acerca do nosso coração espiritual, e que fala sobre nós derramarmos o nosso coração perante Deus. Muitas vezes já nós ouvimos esta expressão, mas eu acho que muitos dos cristãos, muitas das pessoas que pertencem a uma igreja, que são crentes, que amam a Deus, não sabem o que é que isto quer dizer. Porque muitas vezes estamos tão cheios de lei que nós não conseguimos derramar o nosso coração. Foi-nos dito muitas vezes que nós não podemos pensar isto, nós não podemos sentir isto, porque se nós pensarmos ou dissermos, ou quer que seja, se passar alguma coisa pelo nosso pensamento que já não seja correta, nós já estamos a pecar e nós já temos que ir a correr pedir perdão. E é verdade que está escrito que se um homem olhar para outra mulher que não seja a sua esposa e tiver desejo de a possuir, ele já está a cometer adultério, mesmo que não tenha cometido nenhum ato físico. E isso é verdade, claro que é verdade. Mas, irmãos, como é que nós reagimos quando alguma coisa deste género nos passa pela cabeça? Quando alguma coisa incorreta passa pelo nosso coração? Ou quando nós temos desejo de fazer alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus? O que é que nós fazemos? Nós escondemos, nós ignoramos? Será que nós fazemos como a avestruz e nós fingimos... eu não fiz nada que ninguém sabe, por isso faz de conta que não aconteceu. Ou será que nós vamos a correr pedir perdão a Deus? Oh Deus, perdoa-me porque eu senti isto, porque eu pensei isto, eu senti, eu tive desejo, e passamos o dia a pedir perdão a Deus 100 vezes por dia nós vamos a correr pedir perdão porque tivemos este pensamento, porque sentimos aquilo e não resolvemos o problema. Eu gostava de compartilhar algo que vai um bocadinho além disto e que nos faz ser diferentes da avestruz e que nos ajuda a resolver o problema em vez de estar sempre a correr a pedir perdão. Então, o que é que nós podemos fazer, irmãos? Nós podemos falar com Deus acerca disso. Para que esconder? Para que passar o dia todo a pedir perdão? Bem, esconder, na verdade, até é ridículo. Porque não podemos esconder nada de Deus, porque Deus já conhece aquilo que nós sentimos, Ele conhece o que passou pela nossa cabeça, Ele conhece o que nós desejamos, Ele conhece todas as coisas. Ele é detentor de todo o conhecimento, por isso esconder não vale a pena, é impossível. E correr a pedir perdão sem resolver o problema não nos ajuda, porque estamos sempre a pedir perdão e não resolvemos nada. E faz com que a gente não desfrute da graça e continuamos na mesma. Então, eu acho que é importante nós falarmos com Deus acerca disso. E eu escrevi aqui alguns exemplos de orações que nós podemos fazer, consoante o problema. Claro que há 1000 orações que nós podemos fazer, ou 1001, ou infinitas, mas eu dei aqui alguns exemplos e que podem até chocar os irmãos, são um bocadinho mais fortes, mas não fiquem chocados, porque é mesmo assim. A verdade é que é mesmo assim, nós podemos chegar até ao nosso paizinho. E nós podemos dizer, paizinho, aquela pessoa fez-me mal, aquela pessoa magoou-me. E eu não quero perdoar. Eu sei que está escrito que nós temos que perdoar, mas eu não quero. O meu desejo é que esta pessoa morra, ou que lhe aconteça alguma coisa má, ou que ela sofra muito, porque ela me magoou a mim, e ela não tinha que fazer aquilo, e magoou-me muito, partiu o meu coração, então agora eu quero que ela sofra. Mas Deus ajuda-me. Porque eu sei que estes sentimentos não vêm de ti. Eu sei que estes desejos não estão de acordo com a tua vontade. Eu sei que eles me fazem mal. Mas eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Espírito Santo me encha, me possa limpar esta porcaria destes pensamentos e destes sentimentos. Porque eu sozinha não consigo. Ou sozinho eu não consigo. Eu preciso mesmo é da tua ajuda. E só com a tua ajuda é que eu vou conseguir perdoar. O meu desejo acima de tudo é agradar-te. Agradar-te acima de qualquer coisa. Então cresce em mim. Ser soberano na minha vida. E nós podemos dizer isto a Deus. Mas nós podemos dizer aquilo que estávamos a sentir. Deus não vai ficar zangado connosco. Ele já sabe que nós sentimos. Então,
Nós podemos dizer, outro exemplo, paizinho, quando eu olho para este homem ou quando eu olho para esta mulher, consoante o caso, eu tenho desejo e eu fantasia em fazer coisas incorretas. Ajuda-me. Eu não quero mais ignorar. Eu não quero fingir que não está a acontecer. Mas eu só consigo com a tua ajuda. E não é pela minha vontade. Então cresce em mim que eu diminua. Que os meus desejos possam ser quebrados e estabelece a tua vontade. E estabelece o teu reino no meu coração. Isto também é uma oração que nós podemos fazer. Outra oração, e esta é um bocadinho mais simples. Paizinho, até hoje é um bocadinho mais simples. Se calhar até não é. Mas, paizinho, até hoje eu tenho sido viciado ou viciada em tabaco, ou em álcool, ou em chocolate. Há pessoas viciadas em chocolate, ou em café, ou em comer bolos, ou em ver novelas, ou em ver pornografia, ou em ouvir esta música, ou sei lá, tanta coisa que nós podemos ser viciados. E isso chama-se outros deuses na nossa vida. E, Senhor, pela minha determinação, eu não consigo vencer este vício. Eu não consigo. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que estes desejos, esta vontade de fazer esta coisa ou de ter isto. Lembrei-me de outra coisa. Há pessoas que são viciadas em compras. Em estar sempre a comprar roupa. Que isto se possa tornar desagradável, que possa ser repugnante na minha vida. Ajuda-me, ajuda-me. E por isso eu ter dito que se calhar é simples, mas se calhar até não é assim tão simples quanto isso. E pronto, isto foram apenas 3 exemplos que eu me lembrei e que eu escrevi. Se calhar há muitos mais e se calhar os irmãos até pensaram noutras coisas. E em alguns casos, quando nós estamos a orar, Deus pode guiar para se falar com outra pessoa e dizer, olha, vai e fala com o teu pastor, ele vai te ajudar nisso. Vai e fala com o teu pastor de jovens, ele pode te ajudar nisso. Porque é verdade que nós somos todos humanos e às vezes nós não queremos e até acabamos por julgar as pessoas. E às vezes as pessoas não vão e não falam porque têm medo de ser julgadas. Mas irmãos, nesta comunidade, nós temos pastores que não julgam. Nós temos pastores que estão aqui para ajudar. E os irmãos sabem disso. E um dos nossos lemas é Comunidade Cristã Restauração, o lugar onde não encontra condenação. Por isso, se nós realmente precisamos de ajuda em alguma área, irmão, não hesite. Se Deus lhe disser, vai, fala com o teu pastor, ele vai te ajudar. Então é porque o pastor vai mesmo ajudar e não vai condenar nem vai julgar. E quando nós nos derramamos também perante Deus, Ele pode simplesmente trabalhar em nosso favor ou pode nos dar uma instrução. Por isso nós temos que estar sensíveis ao que Deus quer fazer. E quando nós fazemos este tipo de oração, o que é que nós estamos a fazer realmente? Nós estamos a pedir a Deus para que através do Espírito Santo Ele possa limpar a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos desejos e possa colocar em nós coisas boas, pensamentos bons, desejos bons, situações boas na nossa vida. Então, pegando nos exemplos anteriores, por outras palavras, o Espírito Santo representa os nossos pulmões, que limpa o dióxido de carbono e coloca oxigênio. Então, ele está a limpar a nossa circulação sanguínea. O Espírito Santo é o nosso Consolador, é aquele que nos ajuda, é aquele que coloca em nós coisas boas. Amém? Eu gostava de pedir aos irmãos também para abrirmos em Salmos, no Salmo 139. Então, no Salmo 139, nós vamos ler os versículos 23 e 24. E diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu vou ler outra vez.
Estes versículos para mim são muito profundos e eles tocam muito a minha vida. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando o salmista, quando ele disse isto, quando ele cantou isto para mim revela muita humildade. É necessário ser muito humilde para ser um rei que tem poder e autoridade para matar, destruir, para deixar viver aquele e deixar morrer o outro. E dizer, Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Faz a tua vontade. Que não seja como eu, rei, eu determino, mas que seja como tu determinas no meu coração. E eu pus aqui esta frase, vamos deixar que o Espírito Santo sonde o nosso coração.